Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro vídeo de 2025. Hoje é dia 6 de janeiro, uma sexta-feira esplêndida e a gente vai trazer muito conteúdo aqui de IA e algumas previsões para 2025, tá? Me apresentando para vocês, meu nome é Pedro Goioso, atualmente eu sou Head de Heavy Ops em uma EdTech de IA, a Academia Lendária. Então, muito do que eu vou falar nesse vídeo aqui foi do que eu aprendi nesse ecossistema de IA, né? A gente tem educação, serviço, SaaS, tecnologia. Então, foi muito ali dos eventos, das conversas que eu participei esse ano e até conversando com outras pessoas, né, que trabalham e já tem muito mais experiência, muito mais tempo do que eu no assunto, tá? Então, falando um pouco mais, né, a gente esse ano teve um crescimento muito alto. A gente estava começou o ano ali com menos de 1.000 alunos, menos de 1.000 pessoas dentro do ecossistema, né? A gente não gosta de falar alunos e sim pessoas lendárias que estão dentro de uma comunidade e já passamos de 10.000 aí, então a gente teve realmente muitas pessoas para poder conversar, para poder entender e validar algumas metodologias, tá? Galera, antes de eu falar aqui para vocês um pouco mais sobre as previsões de IA para 2025, eu quero explicar para vocês em quais são os estágios da IA que existem e que a gente está, beleza? Então são três estágios, galera. A gente tem a ANI, que é a inteligência artificial estreita, a gente tem a AGI, que é a inteligência artificial geral, e a gente tem a ASI, que é a superinteligência artificial. Tá, Pedro, e quais são as diferenças dessas três? Galera, a ANI, Artificial Narrow Intelligence, que é a inteligência artificial estreita, ela tá abaixo do nível cognitivo humano, ou seja, ela faz coisas ali mais específicas e ela não tem o grau de cognição e de execução que o humano tem, tá? A AGI, a famosa inteligência artificial geral, ela já está no mesmo patamar que um ser humano, ou seja, ela faz tudo o que o humano faz intelectualmente. Então todas as atividades ela consegue ser inteligente no nível de um PhD formado em alguma graduação específica e etc. Já a ASI, galera, a superinteligência artificial, ela está acima do nível cognitivo humano. Então ela consegue fazer coisas ali, tarefas intelectuais que o humano não é capaz de fazer ainda. Então, por exemplo, descobrir a cura do câncer, inventar alguma matéria química nova que não está nos elementos lá, né, da química. Então, esses são os três estágios: ANI, AGI e ASI, tá? Então, galera, quando a gente entende quais são esses três estágios, a gente olha para o passado, muitas pessoas comparam a inteligência artificial como, por exemplo, a corrida do ouro, tá? Comparam a inteligência artificial como a época do petróleo, lá dos Rockefellers, a criação da internet, a corrida espacial entre Rússia e Estados Unidos, a corrida dos dot-coms ali na década de 90, o próprio Bitcoin, criado em 2008. Então hoje a inteligência artificial ela é muito comparada a isso, tá? Só que galera, existem inteligências artificiais diferentes. A gente tem IA generativa, a gente tem aplicações já com machine learning, deep learning. O que a gente vai falar aqui especificamente é da IA generativa, tá? Os famosos GPTs, os Transformers, que o Google, né, em um artigo científico conseguiu descobrir ali em 2017. Então uma coisa muito nova, tá? Galera, falando um pouco mais das previsões já para 2025, eu quero ressaltar você o que foi os últimos 3 anos, né? Então, em 30 de novembro de 2022, o ChatGPT causou no mundo, né, um impacto muito grande, a OpenAI no caso, com o lançamento do produto ChatGPT, que em 5 dias atingiu 100 milhões de usuários. Então foi um boom muito forte ali já no final de 2022 e iniciando 2023 ali, todo mundo falando sobre, muito hypado, e acabou que caiu um pouco desse hype, porque foi um hype muito forte em 2022 e no início de 2024 ele tendeu a cair um pouco, tá? Mas até falando disso, a gente sempre analisa, né, essas outras tendências e sempre tem um boom. O Bitcoin teve um boom, cai, vai, cai. Só que com a inteligência artificial não, tá, galera? Então, trazendo um pouco dos outros anos, né? O ChatGPT lançou o ChatGPT 3.5, a gente teve o lançamento do ChatGPT 4, né? Com muito mais capacidade de processamento, muito mais tokens, muito mais treinamento. E no último ano também teve o lançamento de novas LLMs, tá? O próprio Llama, a galera lá da Anthropic lançou a família, né? O Haiku, o Sonnet, o Cloud, que é uma IA muito boa. Então teve vários lançamentos de IAs, tá, galera? Mas analisando um pouco desse mercado, eu até quero fazer um paralelo aqui sobre o Alan Nicholas. O Alan Nicholas, que é fundador e CEO da Academia Lendária, ele lançou recentemente, até vou pegar aqui o dia que foi, dia 3 de janeiro, tá? Sexta-feira passada, um artigo chamado 2024, o ano que vale por uma década. Então vou deixar aqui embaixo esse artigo para você poder ler. É um artigo que faz parte de uma newsletter que o Alan vem publicando sempre
no site dele. E ele fez aqui um apanhado, né, de coisas, os acontecimentos mais importantes que aconteceram em 2024. Então em janeiro ali a gente teve a Samsung lançando a própria IA dela junto com o Google, com uma integração. Em fevereiro ali o Bard, que era uma IA do Google, ele teve essa mudança de nome para o Gemini e ele lançou uma IA, o Ultra 1.0, com 1 milhão de tokens. Então isso foi um marco muito interessante porque aumentou a nossa capacidade de processamento. O que é 1 milhão de tokens, Pedro? Eu não quero entrar tão especificamente, mas 1 milhão de tokens é basicamente o quanto você consegue requisitar para uma IA para ela poder te responder. Então, por exemplo, cara, eu tenho aqui alguns livros atrás de mim. Imagina que antes você podia só jogar um livro para uma IA, ela processar e te devolver. Agora com 1 milhão de tokens, agora tem um novo modelo com 2 milhões, né, que eu quero falar mais para frente, você consegue colocar 30, 50, 100 livros de uma vez para ela processar. Então aumentou muito a capacidade de processamento, tá? Então teve isso em março, como eu falei, a Anthropic lançou a família Cloud 3 com o Haiku, Sonnet e o Opus, tá? Todos oferecem um contexto ali com mais de 200 mil tokens. Em abril, a OpenAI melhora o ChatGPT-4, né? Com o objetivo de competir com o Cloud AI, que é uma inteligência artificial muito forte também, concorrente da Anthropic. A Meta também lançou o Llama 3, ou seja, um modelo aberto, tão bom quanto esses fechados. Então veio aí mais uma LLM gratuita para a gente poder testar. Em maio o Google aí veio trazendo algumas variações grandes, né? O Gemini Advanced. Em junho também a gente ganhou aí o Gemini 1.5 Pro. Então o Google expande o notebook LM, a LLM do Google, para mais de 200 países. Antes estava limitado em alguns países, tá? Em julho também o Google lançou Flash 1.5, 40 idiomas, mais de 230 mil países. Kling AI também quebra barreiras, né? Sendo a primeira IA a oferecer geração de vídeos para todos. Então a gente teve vários modelos aí agora de IA, né? Para geração de vídeo, o Run One, o HeyGen, o Sora também, né, que é uma IA que foi lançada também recentemente pela OpenAI. E em julho também o Sam Altman apresenta os 5 passos para IGA. Então ele prevê a chegada da IGA em no mínimo 10 anos, tá? Então olha o que eu falei aí. A inteligência artificial poder alcançar os níveis de cognição humana, uma coisa que o Sam Altman falou que a gente consegue alcançar isso nos próximos 10 anos. Então tem gente que acha que a gente já chegou, que não chegou, tá avançado, e foi isso aqui que o CEO e cofundador da OpenAI, Sam Altman, disse. Em agosto também a Apple, né, finalmente entrou com a IA dela, o Apple Intelligence, com parceria com a OpenAI. Então a Apple ela já tem a própria IA. Muitas pessoas confundiam antes a Siri com a IA, que não sei o que. A Siri já era uma coisa mais específica, que fazia tarefas específicas. Agora esse modelo da OpenAI com a LLM ali da OpenAI, ou esse modelo da Apple com a LLM da OpenAI, veio para poder colaborar mais a gente ainda, tá? Em setembro a gente estava esperando aí, será que sai o modelo ChatGPT 5, né? A gente tinha o 4, acabou que a OpenAI lançou o A1 Preview. Então, um modelo ali que limita em 30 vezes por semana, né? Mas ela evoluiu com alguns modelos premium, lançando o A1 e agora em novembro ela lançou o A1 Pro, tá? Então, avançando um pouco mais aqui, a Nvidia também ultrapassou os 3 trilhões em valor de mercado, muito se dá por conta da capacidade de processamento. Então, a Nvidia ela produz os chips, né, de processamento. Então as famosas GPUs ali. Então ela veio aumentando cada vez mais a fabricação disso, muitas empresas requerindo, né? O próprio Mark Zuckerberg comprou alguns milhares aí de processadores, né, para poder fazer a LLM lá da Meta. Então a Nvidia ali ultrapassou um valor de mercado, sendo o top 5 empresas que mais valem nos Estados Unidos, tá? Então um ponto muito interessante. E por fim, em dezembro, a Meta surpreende, né, lançando o Llama 3.3, 60 bilhões de parâmetros, superando os testes no GPT-4 e competindo até mesmo com o Gemini 1.5, tá? Então a OpenAI até encerrou o ano de 2024, galera, com o evento 12 dias de novidade, lançando o ChatGPT Pro, que custa $200 por mês, com o modelo A1 e a ferramenta Sora de vídeos, tá? Com integrações com o WhatsApp e a Apple Intelligence. Então, isso daqui foram algumas coisas mais que aconteceram por geral, tá? Recomendo vocês lerem o artigo, darem uma olhada aqui na descrição do vídeo que vai estar também, caso vocês queiram se aprofundar. Mas essas foram algumas coisas, tá, galera? Falando um pouco disso, né, dessas coisas que aconteceram em 2024, algumas que pegaram acontecendo em 2023 que reflete muito, o que eu acho que vai ser para 2025, tá, galera? Eu acho que essa corrida da IA, tanto para nós, pessoas físicas, como empresa, até para governos, é como se fosse comparado à descoberta do petróleo, a corrida espacial. Então, na época, dizia-se muito que the winner takes all. Então, ou seja, o vencedor leva tudo. O vencedor, a primeira pessoa que chegasse lá na Lua ia
ter a Lua em território seu, né? Então muitos falam que os Estados Unidos não foi vídeo, não sei o que, alguns falam que chegaram, né? Tem algumas provas, etc. Mas eu acho que isso vale muito para a inteligência artificial, tá, galera? Então esse ano eu acho que tem as previsões, né, de lançar o ChatGPT 5 com esse modelo que é AGI, que não vai. Eu acho que a gente não chega, tá, galera? Realmente ainda faltam muitas coisas aí para a IA conseguir alcançar os nossos níveis de cognição humana. Tem gente que fala que não é até IA, né? É estatística multivariada. Tem aquele acadêmico, né, o Miguel Nicoleles, uma referência aí no estudo de computação, também tem vários artigos que são referência no Brasil e no mundo. Ele fala que inteligência e artificial são duas palavras que não servem para descrever isso. Foi descrito, ele daí conta a história, né, que foi descrito em 1950 por John McCarthy na conferência de Dortmund para conseguir receber dinheiro do Estado, e que isso é uma estatística multivariada. Basicamente ele utiliza de parâmetros o passado para tentar prever o futuro. E de alguma certa forma eu concordo com isso, tá, galera? De que a IA ela utiliza modelos do passado para tentar prever o futuro, né? Ou seja, ela não cria. Hoje a IA ela é dependente do humano no sentido de criar. Ela só cria com base em réplicas do passado, tá? Então esse seria o primeiro tópico. Eu acho que a gente não alcança ali a AGI, tem muita coisa ainda para rolar, tá? Tanto em questão da capacidade humana, envolvendo o governo, envolvendo várias coisas que impedem isso, tá? Até um dos pontos, eu estava conversando com o Gugu Stocco, gravei um podcast com ele, até recomendo vocês ficarem de olho lá no canal da Academia Lendária, vai ser uma sequência de podcast chamado Backstage Lendário, e a gente falou, né, sobre a LGPD e quanto o Brasil pode ser prejudicado nisso. Porque, galera, a IA ela utiliza de dados para ser treinada, ou seja, dados do passado, né, para tentar prever o futuro. Mas até que ponto a gente vai poder utilizar esses dados de outras pessoas de forma que o governo não priva ou não crie nenhuma lei? Ou seja, ele falou, cara, provavelmente o governo brasileiro vai criar alguma lei e vai ser quase impossível a gente criar uma LLM, criar realmente uma IA muito forte para poder concorrer com a galera do Vale do Silício nesse mercado, entendeu? Então, ele falou que é muito mais uma coisa geopolítica, tá? Isso envolve no que eu falei, né? A China está bem avançada, tanto em tecnologia quanto em inteligência artificial. O próprio BYD lá está correndo diretamente com a Tesla. E também quando se trata de IA, né, de LLMs, processadores, a China também vem avançando muito nos últimos tempos por conta dela estar lá perto de Taiwan também, os chips lá, né, da Nvidia, eles estarem bem perto lá. A China tem muito poder de processamento e dados, né? Se vocês não sabem, na China tem um aplicativo o WeChat, se eu não me engano, e todas as pessoas eles têm que ter esse aplicativo para poder acessar o WhatsApp, o Google, etc. Ou seja, a China ela tem muitos dados para trabalhar. Por conta disso, assim, ela consegue criar uma IA muito forte. E quando se olha para o Brasil, a LGPD ela impede alguns pontos desses, tá? Então eu também acho que o Brasil ele não vai ser um forte concorrente com outros países em relação a isso. Eu também acho que vai ter muitos deepfakes, tá, galera? Ou seja, as IAs elas estão muito boas. Isso daqui é uma coisa que não é incentivando, né, mas é um ponto em comum. Ou seja, as IAs elas estão muito boas, estão replicando voz, estão replicando vídeos, né? Hoje até alguns vídeos eu, por estar introduzido nesse meio de IA, tem vídeos que até passam desapercebidos por mim. Eu falo, esse vídeo aqui é real. Não, é um vídeo que é feito por IA. Esse vídeo aqui é por IA. Não, é um vídeo que é feito por real. É o famoso teste ali de Turing, né? Então a gente vai ter muito isso, a gente precisa ter muito cuidado. Já tem vários casos aí, né, de pessoas que perderam emprego, fazendo transferência errada por conta de tanto áudios gerados por IA quanto vídeos e imagens, tá? Então isso é um ponto muito perigoso, galera. Falando um pouco mais também que eu vejo, vai ter muitos produtos, ou seja, muitas empresas vão nascer e vão ter um resultado exponencial muito rápido. Aqui dentro da academia a gente tem, né, o Super Agentes, que é um SaaS de criação de agentes. Em 2 meses e meio, menos de 3 meses, alcançou mais de 10 mil usuários. Então olha a velocidade que tá, galera. O próprio ChatGPT alcançou 100 milhões de usuários em 5 dias. Então acho que vai ser lançado muitos produtos que facilitem a nossa vida, tá? Tanto para afazeres domésticos, afazeres profissionais, para estudo, para proteção também, né? Como eu falei de deepfakes, LGPD, contra hackers. A IA vai ter muitos produtos bons que as empresas grandes, né? Google, Microsoft, Amazon, eles vão estar comprando. Então vai ter realmente muita oportunidade, tá, galera? Também falando um pouco ali sobre esses produtos, falando um pouco sobre custo, eu acho que a API, o custo para você utilizar uma IA, ele vai reduzir cada vez mais. Ou seja, o próprio Gemini, galera, se você colocar aí no seu navegador, né, AI.studio, aistudio.google.com. Você consegue acessar o Gemini e você consegue utilizar lá o Gemini 1.5 Pro com 2 milhões de tokens para poder utilizar. Ou seja, uma IA gratuita já. Não é tão boa quanto os modelos pagos, né, privados, por alguma série de fatores, né, eles têm mais
dinheiro ali para poder testar, mas eu acho que a IA pode ser que vire uma commodity, ou seja, todo mundo ter acesso a IA, só que quem realmente vai se beneficiar é quem souber a usar essa IA, tá? E quando envolve isso, galera, redução de custos de API, tem uma coisa que várias pessoas do Vale do Silício estão falando, né? Ou seja, onde que vai ali o potencial humano? Porque se vocês não sabem, empreender é um jogo matemático, tá? Então, basicamente, ali você gasta dinheiro, você gasta com várias coisas, né? Sem ter um custo para produzir, você vende para ter um retorno sobre aquele investimento, né? Só que eu não sei se vocês sabem, galera, mas o maior custo hoje nas empresas são o capital humano. Ou seja, você pega lá, minha empresa ela vende um produto de 100 mil, só que eu tenho um custo de 50 mil. Mas o custo maior disso, né, geralmente são capital humano, ou seja, pessoas que desenvolveram aquilo, é dinheiro que tem que pagar para funcionário, prolabore, sócio, etc. E como a IA ela vem reduzindo o custo de API, provavelmente a gente vai reduzir o custo humano também. Ou seja, é provável a gente ter menos pessoas dentro das empresas do que o comum agora. E sim, mais IAs ter um custo maior de ferramenta, etc., que envolve IA do que um custo humano, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar muito. Tá? Eu acho que vai ter mais acessibilidade também. Se vocês pegarem, cara, 30 de novembro de 2022, a dificuldade que era para criar um agente, comparada hoje você consegue criar um agente em 2, 3 minutos, utilizando os superagentes, a OpenAI, o Projects do Cloud. Cara, naquela época não tinha nem API a OpenAI. A API da OpenAI foi lançada em março de 2023. Então era muito mais difícil você criar e utilizar IA do que atualmente agora. Então acho que esse ponto de acessibilidade vai ser uma coisa que vai ser descomunal. Ou seja, pessoas vão poder criar agentes que antes, cara, nem se pensava, precisava ter 20, 30 pessoas para executar uma tarefa. Você consegue criar um agente ali em menos de 10 minutos que supre várias demandas da sua empresa, te faz economizar muito e ganhar mais dinheiro também, tá? Eu fui num evento também, chamado Growth Conference, em outubro de 2024 agora, e tem o Sean Ellis, né, o cunhador do termo Growth Hacking, e ele falou de algumas coisas muito interessantes que a galera do Vale do Silício está aplicando, né? O primeiro delas é o conceito de AI-LG, ou seja, AI-led Growth. Então, se a sua empresa não tiver ali AI conectada, seja no copiloto, no piloto automático, em todos os setores da empresa, sem exceção, cara, você já vai ficar para trás. Assim como tem um vídeo que eu fiz, eu falei, cara, eu perguntei pro ChatGPT, cara, quais são as maiores objeções das pessoas relacionadas à IA? Daí o ChatGPT me trouxe, cara, a principal é, a IA vai substituir o meu emprego? Daí eu falei, cara, o seu emprego já não é mais o mesmo, desde o dia 30 de novembro de 2022, quando o ChatGPT foi lançado. Então o seu emprego já morreu. Agora o que vai vir em 2025 é, você vai potencializar esse seu emprego com IA ou você vai deixar ele ser extinto junto com você? Tá? Então esse conceito de AI-LG é tanto interessante para as empresas utilizarem no copiloto e no piloto automático, mas as pessoas que estão em empresas também se atentarem nesse ponto, tá? Então tem muito sobre isso. E por fim, eu acho que realmente, reforçando, vai ter esse conceito de winner takes all, ou seja, o país ou a empresa que chegar na IA primeiro, né, ele vai destrinchar tanto geopoliticamente quanto empresarialmente. Então a empresa que começar a utilizar a IA de forma certa no copiloto, no piloto automático, cara, ela vai vencer todas do segmento dela sem exceção. Então você pega aí uma empresa de e-commerce, cara, se ela utilizar a IA ali para poder criar roupas personalizadas, produtos personalizados que a pessoa escolhe, que a pessoa ela consegue vestir utilizando um totem, ver como que fica no corpo, comprar, chegar com uma velocidade maior com nível de personalização, ela vai sair na frente do que uma outra empresa que vende camisas de igual para igual, sabe? Então a IA está muito mais essa personalização, tá? Vai ser muito mais on demand os produtos. Tanto empresarialmente, tanto de pessoas. Uma pessoa que utiliza IA para poder ler um livro, do que uma pessoa que não utiliza IA para ler outro livro, ela consecutivamente, se ela utilizar da forma correta, né? Não de forma rápida, com outros benefícios, mas se ela utilizar de forma correta, ela sim vai poder extrair mais conhecimento do que a outra. Por exemplo, eu posso ler um livro aqui hoje, o Gestão de Alta Performance do Andy Grove, eu posso criar um clone do Andy Grove para mim para me fazer perguntas e extrair respostas do próprio Andy. Faço um clone dele, do autor. Então olha que aplicação prática que você pode fazer, tá? Então tem muitos conceitos muito interessantes que eu acho que vai ser previsões para 2025. Recomendo vocês lerem o artigo do Alan, vou deixar aqui na descrição também, acessarem o Google, aistudio.google.com e ficarem de acordo, isso que eu vou falar mais pro final do vídeo, nos próximos lançamentos que vai ter aí da OpenAI, da Anthropic, ficar por dentro dessas notícias de IA, tá? Galera, nesse vídeo aqui eu falei mais sobre o porquê e o que
que eu acho que vai acontecer em 2025 para IA, e eu pretendo nos próximos vídeos falar mais o como. Então, se isso fizer sentido para você, deixa aqui na descrição. Eu quero falar sobre produtos, sobre profissões que vão surgir para o IA, como que você pode surfar não essa onda, mas sim esse tsunami em 2025, tá? Falando sobre 2025, galera, agora dia 8 de janeiro, a gente vai fazer uma live, uma masterclass ao vivo. O Alan vai fazer no YouTube dele, tá? Recomendo vocês assistirem também, que ele fez um apanhado de tudo isso aqui que eu tô falando, dessa newsletter que ele escreveu inclusive, e vai fazer uma live falando dicas, boas práticas, o que ele vai achar de previsão que vai ter em 2024, então eu recomendo vocês não perderem, tá? Vai ser dia 8/1, quarta-feira agora às 8 da noite, hoje é segunda, daqui 2 dias, recomendo vocês acessarem, tá? Então vou deixar na descrição aqui para vocês acessarem esses materiais, valeu? É isso, galera, até o próximo vídeo.